Eu queria que você continuasse com a gente agora para contar como é que foi a reabertura aí dos bares no Rio de Janeiro. Conta pra gente. Eu estava em casa, diga-se de passagem, deixa eu fazer aqui minha defesa, né? Já que estamos falando de advogado, eu não fui pra noitada, estava cuidando da pequena Alice, do pequeno Bin Laden. Não, tenho provas. Eu tenho o pequeno Saddam, que é a Alice, né? Que tem um pouquinho mais de um ano, e o pequeno Bin Laden, que é o Gabriel, que tem pouco mais de 10, mês que vem faz 11 anos de idade. Agora, aqui no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, foi a farra, foi a zona, foi uma algazarra. Aquele protocolo da prefeitura, rapaz, rasgaram, jogaram na rede de esgoto, na lata de lixo. Por que eu estou dizendo isso? Teve rua aqui no bairro do Leblon que foi interditada, tamanha quantidade de gente nas ruas, não tinha gente com máscara, não tinha gente evitando aglomerações, e os bares que só podiam funcionar até as 23 horas foram até de madrugada, ou seja, a galera enfiou o pé na jaca e hoje deve estar curtindo uma ressaca do tamanho dessa que a gente está vendo aqui no mar, viu, meu caro Paulinho do Cricket? Muito bem, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, essas imagens desmontam os argumentos de Adrilles Jorge ou não? Pois é, Adrilles, eu quero saber qual que é o mundo que o Adrilles vive, que não, tá todo mundo, já tá todo mundo usando máscara, nem precisa se preocupar com nada. O povo tá tudo sem nada, sai na rua, o povo não tá nem aí. A situação tá grave, precisa ter esse cuidado, precisa ter a lei. Agora, talvez a lei no âmbito municipal e estadual faça mais sentido, porque cada caso é um caso, mas que precisa ter controle, precisa ter, gente, precisa ter a saúde pública que está em jogo. E você, Adrilles, cadê a máscara? Aqui não precisa, pois é. Por uma razão cosmética, estética, a gente não está usando máscara, mas com as devidas recomendações de distanciamento. Ninguém está abraçando nem beijando ninguém aqui no estúdio. A questão que se coloca isso é um bar, isso é uma exceção. As pessoas nas ruas, no trabalho, no seu ir e vir, estão usando máscaras, estão usando normas de distanciamento social. Agora, bar e restaurante, que as pessoas estão bebendo, fumando, comendo, é difícil usar máscara e difícil não aglomerar. Se houver eventualmente um repique de casos, a prefeitura pode agir de maneira mais incisiva e aplicar multas pesadas em cima dos estabelecimentos que não cumprirem as normas de distanciamento, né? Controle de afluxo de pessoal, uma mesa vazia, uma mesa cheia, usar de alguma forma álcool gel abundantemente. Agora, a gente tem que lembrar, outra vez, que houve aglomerações e manifestações públicas antirracismo pela Europa e pelos Estados Unidos, e na maioria dos casos não houve o repique do vírus. A gente tem muito pouca informação ainda sobre em que regiões, como o vírus se manifesta, se há uma cronologia de tempo até que ele se esvai. Ou seja, a gente tem que ver. O que não dá para fazer é trancar todo mundo, dono de bar, frequentador de bar, transeunte, trabalhador dentro de casa, e esperar até onde o vírus vai passar, porque o vírus não vai embora, as pessoas precisam viver. Eventualmente, a gente tem que coibir abusos como esse. Agora, outra coisa. Não, outra coisa não, Adrilles. Só se colocou como notícia. Não, porque outra coisa, meu calma, amigo. Uma frase. Você fala 3, 4 minutos aqui. Só se colocou essa notícia porque é no Leblon. Porque nas periferias as pessoas estão aglomerando, desde o início da predicação do isolamento. Ou seja, é uma coisa meio de alto nível isso de criticar só o Leblon. Muito bem, deixa eu aproveitar o Viga aqui ainda com a gente. Viga, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente estava até discutindo no início do programa hoje, né? Essa fiscalização nos bares, né? Vamos imaginar o cara tá lá... nem sabia. O cara tá lá fumando, Viga, tá lá fumando e tal, tá sem máscara. E aí ele tragou, aí ele joga a máscara, coloca a máscara, tira a máscara, põe a máscara. E vamos imaginar se o cara tá tomando uma caipirinha. Uma caipirinha, Viga. Então tomou um gole, abriu a máscara, tomou o gole, depois de ter tomado, coloca a máscara de novo. É assim, e assim, como é que fiscaliza isso aí, Viga? E como é que repercutiu aí no poder público do Rio de Janeiro essas imagens? Meu caro Paulinho do Cricket, é difícil realmente você adaptar-se ao novo normal, ter uma máscara no meio da cara e querer fumar, beber, beijar, namorar, qualquer coisa do gênero. Mas a gente está indo para além disso, está indo para a questão do bom senso. O Adrilles está certo quando ele fala, porque foi no Leblon. A aglomeração foi no Leblon, porque é uma concentração de bares maior no Leblon. Na Lapa, onde tem também concentração de bares,
não houve concentração de pessoas. Talvez o termômetro melhor na Lapa seja de hoje para amanhã, porque de hoje para amanhã nós teremos aí o final de semana. A fiscalização aqui sempre foi um lixo, sempre foi uma porcaria, com o devido respeito. Foi fiscalização para inglês ver. Até hoje disseram que aplicaram multa para quem estava andando sem máscara na rua. Eu, sinceramente, primeiro, conheço pouquíssimas pessoas que sequer ouviram falar. Em segundo lugar, a legalidade para isso é bastante questionável. O fato, amigos, ouvintes internados da Jovem Pan, que a gente tem sempre apelar para o chamado bom senso. E pelas imagens que nós vimos no Leblon, foi no Leblon, mas poderia ter sido em outro lugar, né? As pessoas não estão muito preocupadas com o mínimo de protocolo, o mínimo de consideração, o mínimo de respeito, se não para consigo mesmo, para outros. Mas quem está ali também está ciente do risco que está correndo. A fiscalização aqui praticamente muito jamais existiu. No discurso, na palavra, nós já fizemos muita coisa, mas na prática quase nada, viu, Paulo? Muito bem. Gente, quer saber mesmo a verdade em relação... Ô, Joel, já vou te passar. Já vou te passar. Vou até aproveitar para saber a tua opinião. Quer saber mesmo a verdade sobre esse negócio de bares? Gente, vamos falar real aqui. Quer abrir bar? Vai ter essa cena. Então não deveria ter aberto. Esse papo de, não, vamos fazer uma fiscalização em bar. Isso é para inglês ver, gente. Aí vai fechar, vai quebrar todo dono de bar. Mas, gente, nós estamos aqui discutindo uma coisa impossível de ser feita. Impossível. E se tivesse um sistema de reserva? Só pudesse chegar quem fizesse pode a sua ser, reserva, Paula, com mas você concorda comigo, Paula, que independente se tem a reserva ou não, a pessoa necessariamente vai fumar, vai beber a caipirinha e vai se expor ao vírus, você concorda? Mas se você tem 40%, é que ali não dá, porque é coisa na rua, gente. Você vê, não é que nem tá filmando dentro do lugar. Então, mas aí, Paula, nós vamos para um outro problema, porque o dono de bar e restaurante, ele vai falar o seguinte, mas o povo tá na rua, eu não controlo o povo. Sim, essa é a resposta. Fala, Joel, vamos lá. Mas se você sabe que você não vai poder usufruir sem reserva, talvez você não apareça lá, né? Então, mas aí que tá o ponto. Tá na rua, e aí os donos de bares vão dizer que não são com ele. Não é com eles o problema, entendeu, Paula? Eu já vi muito esse tipo. E bar aqui no Rio de Janeiro não tem sistema de reserva não, viu, gente? Você vai ficar lá não funciona, reserva no bar não funciona. Reserva no bar... mas aí o que acontece? Como é que você fiscaliza se vão usufruir ou não? Tem esse outro ponto. Você acha que o dono de bar lá, com aquela multidão de pessoas, entendeu? Por isso que eu tô dizendo, gente, o problema é reabrir. Então, esse papo todo, ele acabaria se, vai continuar fechado enquanto a pandemia não passar. Donos de bar o problema é que o Brasil, Joel, o Brasil é o país do jeitinho, você sabe disso. Vai lá. E aí os donos de bar vão falir todos. Vamos ouvir o Joel, Peraí, Paulo. Minha vez, Adriles. O Paulo tem razão, realmente. Abril vai aglomerar. Você ter a regra de mesas com espaço entre elas, a pessoa pega o drink e vai pra rua. As pessoas vão se juntar. O que o dono do bar vai fazer com a pessoa na rua? Ele nem tem autoridade para dizer o que a pessoa vai ou não fazer na rua, na frente do bar dele. Agora, os problemas que vocês levantaram, eu tenho solução muito fácil aqui. Primeiro, cigarro. Você compre o seu cigarro sem filtro e fume ele com a máscara. Ela cumpre o papel do filtro para você. Segundo, beijos, não, sigam o exemplo de Amsterdã. É sem beijo, pessoal. Então fecha tudo. Vai, fala. Então absolutamente tem que fechar tudo. Esperar a pandemia passar, não pode aglomerar, não pode abrir bar, não pode abrir restaurante, então fecha tudo e o mundo vai morrer de miséria. Gente, a vida tem um cálculo de risco. Se houver um repique de casos, de internações, se houver poucos leitos para muitos doentes, depois a gente vê o que a gente faz. Primeiro a gente tem que testar com as devidas normas de distanciamento social. É claro que existe uma utopia aí, principalmente no que tange a bares, mas elas têm que ser aplicadas. Multas pesadas, fiscalização de rua, polícia não deixando aglomerar. Agora, é uma hipocrisia. As periferias estão todas abertas, as aglomerações e manifestações antirracismo, pró-fascismo, antirracismo, estão aí, ninguém fala nada. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Agora, fechar tudo com medo de morte vai causar mais morte, mais fome e mais miséria. Sinto muito.